Entre os dias 15 e 18 de julho, a Fiocruz realizou em Fortaleza o 5º Seminário de Saúde, Ambiente e Sustentabilidade. Um evento importante em meio a um contexto de retrocessos na legislação que protege o meio ambiente. Hoje a gente vai conversar sobre saúde, ambiente e sustentabilidade e trazer um pouquinho do seminário para você no Sala de Convidados que começa agora. A gente está aqui hoje para defender o direito à saúde para as populações do campo, da floresta e das águas. A gente precisa ir para a rua, garantir a vida da humanidade, garantir o futuro da humanidade. Como a própria população pode contribuir, pensar em ações mais efetivas que efetivamente contribuam com o território. A Fiocruz participando, sobretudo com os movimentos sociais, na arquitetura de uma nova maneira de se fazer política nesse país. Para incidir de forma mais radical nas políticas públicas que vêm afetando diretamente a realidade do povo brasileiro. A pé de soja tem mais valor do que uma vida humana. Comigo no estúdio hoje, conversando sobre saúde, ambiente e sustentabilidade, Valcler Rangel, vice-presidente de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fiocruz. E participando da conversa remotamente, Guilherme Franco Neto, coordenador de Saúde e Ambiente da Fiocruz. E Célia Regina Neves, representante do Grupo da Terra no Ministério da Saúde. E eu adoro quando você participa de casa, mandando as suas perguntas ou dividindo uma experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, só não deixa de participar. Valcler, Célia, Guilherme, que prazer estar com vocês aqui. Eu, infelizmente, não consegui estar no seminário dessa vez, mas eu assisti o que a gente trouxe com a reportagem e acho muito importante a gente compartilhar com o público, né, essas vivências, experiências e resultados desse seminário. Valcler, aí eu começo com você. Qual é a importância desse seminário, que não é só um evento da Fiocruz, né? Ele faz uma ponte importante com representações de movimentos, da sociedade civil. Qual é a relevância dele para a Fiocruz e para o Brasil, de uma forma geral? Sim, Yasmin, o seminário ele teve uma importância muito grande em função da sua arquitetura, né? Ou seja, onde nós juntamos pesquisadores, gestores, pessoas dos movimentos sociais, da sociedade civil brasileira, e juntamos isso para dar um sentido a essa pauta saúde, ambiente e sustentabilidade para a Fiocruz, mas também fazendo disso uma maneira de conversarmos com a sociedade brasileira como um todo. Tivemos participação, inclusive, também tivemos uma participação internacional também nesse sentido. Isso abre, nessa lógica, uma perspectiva para a Fiocruz de fazer essa discussão de saúde, ambiente e sustentabilidade, colocando essa pauta no centro da discussão sobre a saúde no Brasil, sobre as políticas públicas de uma forma geral, e que esse seminário acabou ocorrendo, infelizmente, ao mesmo tempo que estava sendo aprovado no Congresso Nacional um PL que foi, infelizmente, apelidado de PL da devastação, que traz uma série de problemas para a preservação de qualquer política preservacionista e, inclusive, colocando em risco a própria política de desenvolvimento do país, né? Quer dizer, são muitos impactos que a gente tem e eu acho que esse seminário ele pôde trazer muitas reflexões para a gente pensar pesquisa, pensar o ensino, pensar a inovação da Fiocruz e de outras instituições públicas nessa área. Sobre o PL da devastação, acho que a gente pode voltar a ele daqui a pouquinho, né, para quem está em casa entender por que ele é tão relevante a discussão sobre ele num seminário, em qualquer lugar que se esteja, né? Guilherme, venho com você agora, também querendo ouvir de você o que você destacaria do seminário. Bom dia, Yasmine, bom dia, Valcler, bom dia, Célia. Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu penso que o seminário ele encerra um ciclo e inicia um novo ciclo na Fiocruz. Encerra um ciclo no sentido de que todo o esforço que foi feito desde o primeiro seminário que ocorreu lá nos idos do ano 2000, então são 25 anos, houve todo um acúmulo da Fiocruz, de pesquisadores, de iniciativas que a gente chama de dispositivos, que passaram a trabalhar de maneira bastante sistemática a questão da relação saúde e ambiente.
Então, isso se consolidou, vamos dizer assim, ao longo desses últimos anos. O novo ciclo que inicia, e isso tem uma relevância muito grande, é que não cabe mais somente à vice-presidência de Ambiente, Atenção e Promoção o cuidado com a agenda da crise ecológica e também climática, como a gente colocou no seminário. Ou seja, para que a Fiocruz haja no sentido de dar resposta e se organizar frente àquilo que o presidente Mário Moreira nos colocou, do ponto de vista de ter a questão ambiental e climática enquanto o elemento central da Fiocruz, o seminário expressou isso. Então, nós tivemos todas as vice-presidências da Fiocruz lá reunidas, todas as unidades da Fiocruz, ineditamente pela primeira vez participando, ou os seus dirigentes propriamente dito, ou representantes, um volume imenso de pesquisadores, 190 pesquisadores da Fiocruz, além, como colocou o Vauclair, de representação dos movimentos sociais e também das políticas públicas. Então, esse seminário ele tem esse valor, eu diria assim, né? Um movimento coletivo no sentido de fazer com que a Fiocruz atenda às questões que estão sendo colocadas pela realidade. Eu queria complementar só que não é à toa que a gente está tendo essa questão da flexibilização do marco legal ambiental brasileiro no momento em que a gente realiza e traz para o Brasil a COP30. Né? Então, paradoxalmente, ao que me parece, os nossos legisladores e todo o corpo de pessoas envolvidas na sustentação do marco ambiental brasileiro não estão percebendo a gravidade da situação que a gente vive, especialmente com a agenda climática. Então, esse é um desafio enorme, nós temos que traduzir todo esse esforço da Fiocruz no fortalecimento do SUS, das políticas públicas e no envolvimento da sociedade como um todo. E isso foi muito bem trabalhado no seminário. Os resultados do seminário não são somente de curto prazo, não é apenas o relatório. Eu tenho para mim de que tem uma agenda aí de 4, 5 anos de uma mobilização muito grande da Fiocruz para poder atender às questões colocadas pelo seminário. Célia, falo com você por último, mas não com menos importância. Primeiro te dizer que no Canal Saúde, acho que falo também em nome da Fiocruz, a participação popular nos dá um caminho, nos ensina bastante. E aqui no programa, para a gente, a sua participação é especialmente importante. E aí, queria que você trouxesse, para terminar essa primeira rodada aqui que a gente tem no programa, como é que você percebeu a participação dos movimentos sociais, do movimento popular nesse seminário? Bom dia para todas as pessoas que estão envolvidas agora aqui nesse encontro maravilhoso, importante. Bom dia para todos. Para ganhar tempo, a gente não vai nem citar nomes, para também não se atrapalhar, mas o que eu trago aqui nesse primeiro momento de reflexão, eu sou Célia, sou daqui da Resex Marinha Mãe Grande, sou extrativista costeiro e marinho, sou conselheira também do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, e para nós assim foi importante, porque foi um marco para o fortalecimento da nossa luta, da busca e da unidade dos movimentos sociais, nessa contextualização dessa problemática, dessa temática das mudanças climáticas, porque a gente já está caminhando para digamos assim, o fortalecimento da mitigação e também o fortalecimento das políticas de equidade do SUS, nós que fazemos a sustentabilidade da governança, e trazendo exatamente para esse debate e como vai se dar essa administração desses impactos que já estão sendo vivenciados nos territórios e nos maretórios dos povos e comunidades tradicionais, do território brasileiro como um todo, das periferias, e para trazer muito mais a visibilidade
da ruralidade na tríade da sua sustentabilidade, que é o campo, a floresta e a água. E nós, do Grupo da Terra, debatemos o fortalecimento do SUS, da governança da implementação do SUS na política pública de povos, de saúde integral das populações do campo, da floresta e das águas. Então, a importância maior para nós foi essa, o fortalecimento mesmo dos movimentos sociais na participação e da governança das políticas públicas de saúde. Acho que quem está em casa já pôde perceber a importância da gente ter você aqui com a gente, quantas representações a gente traz na sua presença. E a nossa equipe acompanhou os 4 dias do 5º Seminário de Saúde, Ambiente e Sustentabilidade. A repórter Juliana Duarte traz um resumo do evento para você. Entre o brilho do sol e o vai e vem das ondas na praia de Iracema, uma terra de resistência, natureza exuberante e saberes ancestrais. Estamos em Fortaleza. Esse foi o cenário do 5º Seminário de Saúde, Ambiente e Sustentabilidade da Fiocruz. Durante 4 dias, a unidade da instituição no Ceará recebeu pesquisadores de todo o Brasil, trabalhadores da saúde, lideranças sociais e representantes do poder público para debaterem sobre o enfrentamento da crise ecológica e climática. Denunciamos o avanço do agronegócio, da mineração, que não produzem alimentos, mas mercadorias. Eles concentram terra, destroem biomas, contaminam a vida. Esse evento ele inova porque nós temos aqui todas as vice-presidências, toda a constituição da presidência, todas as unidades da Fiocruz, as representações, os diretores, como também um volume significativo de pesquisadores da Fiocruz que trabalham com o tema. Na mesa de abertura, o combate ao projeto de lei que ficou conhecido como PL da Devastação esteve na pauta do debate. E ao longo das falas se configurou mais um conceito para a conjuntura atual: uma crise civilizatória. É um momento muito difícil, onde guerra, luta comercial, agora taxações absurdas que estão acontecendo, prejudicando inclusive a livre circulação de produtos e tal no mundo. Ou seja, é realmente um momento bastante complexo, né? O que esse seminário vem tentar responder? Olhar para isso, ler esse mundo, o que está acontecendo, e tentar fazer com que a ciência, com que as nossas ferramentas de formação de pessoas, de produção de produtos mesmo, né, para a saúde, como as vacinas e tal, possam de algum modo fazer com que haja um certo enfrentamento dessa situação. No painel sobre responsabilidade climática, a vereadora marisqueira e quilombola da Ilha de Maré, Eliete Paraguaçu, falou sobre a urgência em proteger quem protege o meio ambiente e ressaltou a importância do comprometimento coletivo na construção de políticas que respeitem os territórios. A sociedade precisa entender que não dá mais para ficar dentro de casa, fazendo mobilização de casa. A gente precisa ir para a rua, garantir a vida da humanidade, garantir o futuro da humanidade. A natureza tem dado sinais, os orixás têm dado sinais, e a sociedade precisa cada vez mais entender que o que está posto não nos serve e a gente precisa mudar e pensar em perspectiva futura de entender que sem a natureza não haverá vida. E um ponto alto do seminário são as rodas de conversa. Aqui, os participantes foram divididos em grupos para debater o enfrentamento da crise ecológica e climática em 6 eixos, entre eles pesquisa, inovação, planejamento estratégico. A partir daqui vai ser elaborado um relatório que poderá contribuir para a formulação de políticas públicas.
Eu estou na roda de gestão e planejamento estratégico. A gente tem um público muito diverso aqui. Temos servidores da Fiocruz, temos alunos, temos as pessoas que são trabalhadoras da saúde e também movimentos sociais. Isso acaba trazendo para a gente perspectivas muito diferentes. Não só nesse nicho, mas como você falou, em 6, né? Exato, em 6. Tem saúde global, essa de gestão e planejamento, educação, inovação, pesquisa. Então, as discussões estão sendo maravilhosas. Por fim, Mário Moreira, presidente da Fiocruz, refletiu a importância do seminário no enfrentamento da crise atual a partir do fortalecimento de uma rede colaborativa. Eu acho que a Fiocruz já pegou o caminho, é o caminho da cooperação, ajudando com a sua potência institucional, temos que reconhecer isso, e com também uma capacidade política de amalgamar, de emular a rede de cooperação. É a Fiocruz participando, sobretudo com os movimentos sociais, na arquitetura de uma nova maneira de se fazer política nesse país. Valcler, essa fala final do Dr. Mário, né, a relevância é realmente trazer os movimentos sociais e a Fiocruz cada vez mais está buscando essa interação e a presença desses movimentos dentro da Fiocruz, assim como a Fiocruz junto com esses movimentos. Como é que disso sai uma política pública? Para quem está em casa entender, assim, como é que é essa ponte, né, que leva dessa discussão à formulação de propostas de políticas públicas? Sim, primeiro observar o seguinte, o Brasil tem uma riqueza enorme, não só das suas belezas naturais, que a gente sempre valoriza muito, mas ele tem uma riqueza muito grande na sua sociedade civil. As organizações da sociedade civil no Brasil, elas fazem do Brasil um país também singular por aí. Então, é muito importante a gente observar isso. Não é qualquer lugar do mundo que a gente tenha, ainda mais países do tamanho do Brasil, né, dos mais de 200 milhões de habitantes, que a gente tenha esse grau de capilaridade dos movimentos sociais. No Pará, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, qualquer lugar que você vá, tem uma sociedade civil muito forte e pujante, né? A segunda questão que eu queria levantar é que a gente tem um aprendizado também no Brasil, que é o SUS. O Sistema Único de Saúde foi construído a partir dessa mobilização. Ele não saiu só da cabeça de alguns intelectuais. Ele saiu da cabeça de intelectuais, mas saiu da cabeça de profissionais de saúde, mas saiu também dessa mobilização social que exigia saúde, né? Então, eu acho que quando a gente junta essas coisas, a gente não pode abrir mão desse aprendizado. Para enfrentar essas questões ambientais, a crise climática, a crise ecológica como um todo, nós só temos saída de nos afastarmos dessa ideia de ponto de não retorno, né, que é o que está sendo colocado hoje, com esse conjunto. Quer dizer, é o que a gente chama de uma co-construção. Só sairemos desse beco que a princípio se coloca sem saída, eu acho que tem saída, né, com esse formato, quer dizer, aprendendo com os movimentos sociais e, ao mesmo tempo, também formando pessoas dos próprios movimentos sociais para atuarem na ponta dos territórios, né? Ou seja, conversando com as pessoas. Nós só vamos eleger novos deputados, novos senadores, novos membros do Executivo com essa mobilização. Então, eu diria que a construção da política pública passa por essa conjunção de ideias e de forças que a gente tem na sociedade brasileira. E você já traz o exemplo do SUS, né, que é um resultado disso, então, e que traz tanto para a sociedade brasileira, né, Célia? E eu gostaria também de ouvir de você, a partir dessa fala do Valcler, mas também a gente tem na reportagem uma fala em que se diz que a diversidade do que se produz pelo povo brasileiro, né, em suas diversas representações. Então, o quanto é importante para o movimento diverso, né? São muitos movimentos estarem presentes na construção dessas políticas e como é que você percebe essa integração, né, entre a política pública e a base que está ali discutindo na vivência, na experiência, né? Célia? Célia, me escuta?
Acho que a internet está oscilando um pouquinho. Eu já vou voltar para você, então. Vou passar para o Guilherme rapidamente. E aí já volto para ver se a gente consegue restabelecer essa... Oi, agora? Agora acho que estou te ouvindo. Vamos tentar. Sim. Pode falar. É muito importante essa relação essa aproximação, essa conexão, digamos assim, com a Fiocruz. Eu penso que, eu não estou lembrada bem o ano, mas nós desenvolvemos realizamos um projeto com a Fiocruz, Colher Saúde, projeto Colher Saúde, e em parceria com a Fiocruz, na época foi com o MLT, Movimento de Luta pela Terra, e a Fiocruz, foi coordenado pelo Dr. André, e foi importante porque ele foi realizado em várias partes aqui, em alguns estados do Brasil, na Amazônia, inclusive aqui em alguns biomas, né? Inclusive aqui no meu município, aqui no meu estado do Pará, foi em 2 resex marinhas, na minha resex, Marinha Mãe Grande de Curuçá, e na Mocapajuba, de São Caetano de Odivelas. Então, esse trabalho de discussão, de mobilização sobre a situação da soberania alimentar, do Colher Saúde através de uma alimentação saudável, de combate aos agrotóxicos, e foi muito importante porque logo seguidamente, alguns tempos depois, aconteceu a pandemia, e que a gente ainda tem resquícios muito fortes, hoje precisa avançar mais, e a gente viu o quanto isso foi importante nessa questão da mobilização e da solidariedade das populações do campo, da floresta e das águas, para que a Fiocruz promova cada vez mais as pesquisas e a importância de se garantir a saúde plena, tanto da qualidade de vida, do bem viver e do combate dos agrotóxicos, dos alimentos que contêm muito veneno, quanto da situação da própria poluição do mar e do ar e do mar e do ambiente como um todo, que traz toda uma questão de formação, uma educação para todas as populações do campo, da floresta e das águas, e que dentro de cada um desses pilares ambientais que é a sustentabilidade da ruralidade, tem uma outra diversidade de segmentos populacionais que fazem essa discussão, esse debate, com uma forma diferenciada, de acordo com a sua identidade, de acordo com o seu pertencimento. E aí a gente vê a importância da vacina, da política da atenção básica, de saúde, da importância de todas essas instrumentalizações que se constroem as políticas públicas com essa conexão da instituição do Estado brasileiro e as comunidades tradicionais. Super importante. Guilherme, quero retroceder agora um pouquinho na nossa pauta, né? Porque a gente está, como ficou muito destacado no evento, vivendo um momento de atenção às questões do equilíbrio climático, né, com desastres acontecendo. Isso já é previsto que outros desastres vão acontecer, e esse foi um debate muito central no seminário, né? E aí a gente tem a aprovação do PL da devastação. Ele está tão reconhecido por esse nome que eu sequer sei o número dele, eu sei que é o PL da devastação. Qual é o problema desse PL? E te pergunto até a partir do lugar que você está hoje, na construção da Fiocruz Cerrado. O Cerrado é hoje um bioma extremamente ameaçado. Como é que você percebe a aprovação desse PL frente a tudo que a gente está vendo de desgaste desse bioma? Yasmine, eu diria de que o licenciamento ambiental, a maneira como o Brasil, inclusive, construiu isso, é de uma grandiosidade extraordinária. É um patrimônio da sociedade brasileira que está completamente deturpado no projeto de lei que foi encaminhado para o presidente Lula. Então, essa reação e esse debate que está surgindo a partir dessa constatação,
ele tem uma importância muito grande. Nós lá no seminário fizemos uma carta sobre esse tema, inclusive chancelada pela própria presidência da Fiocruz, pelo presidente Mário. O Valcler apresentou a ele a carta, que é uma maneira da gente poder se manifestar e reagir, né? Eu acredito de que esse projeto de lei terá muitos problemas para poder ser implementado, até mesmo acatado, porque uma das argumentações mais relevantes que tem em relação ao PL é de que ele é inconstitucional, ou seja, ele cria uma ruptura entre tudo aquilo que foi construído na Constituinte de 88. E certamente isso vai gerar um debate muito grande. Do ponto de vista nosso, da Fiocruz, e da característica que se evidencia, inclusive no próprio seminário, nós estamos fazendo, eu diria, o que está ao alcance da Fiocruz para mobilizar a sociedade, né, e escutar, como a própria Célia coloca aqui, as questões que ela percebe, né, eu diria, de enfrentamento dessa questão dos conflitos territoriais, que são imensos no Brasil, né? O Brasil, eu diria assim, estruturalmente, é um país muito desigual, né? Ele foi construído numa base econômica, política, legal, de chancelar essa desigualdade. Então, é mais um capítulo, né? Mais um capítulo que a gente vai ter que viver aí e procurar ver como é que nós podemos incidir sobre isso. As manifestações da Fiocruz sempre têm repercussão no âmbito do legislativo brasileiro, do judiciário, do executivo, e eu tenho certeza de que nós teremos algum tipo de espaço para poder fazer com que as colocações que nós temos feito em relação ao PL possam ser levadas em consideração de uma maneira mais adequada. O Valcler colocou uma coisa muito importante aí no início do programa, que é esse distanciamento, né, da ordem, eu diria, política, do que é a realidade brasileira. E isso está mais agudizado ainda. Então, é um enorme desafio que nós temos, mas cabe a nós, a partir da interpretação da realidade, fazer com que a Fiocruz se manifeste, se posicione, como ocorreu lá no seminário. Valcler, a gente já está no tempinho para dar um intervalo, mas você quer complementar, quer trazer algum comentário a respeito desse posicionamento da Fiocruz? Sim, porque, veja só, a gente não pode abrir mão, na verdade, da atuação do Estado nessa regulação sobre, principalmente, os grandes empreendimentos. O que esse PL faz, ele coloca uma tábula rasa na história. Eu faço de qualquer maneira, eu implemento algum tipo de empreendimento no território, corto árvores, construo perto de rios, ou seja, eu vou trazendo uma série de impactos ambientais e depois eu digo se está bom ou não está. Eu mesmo. Uma Mariana, exatamente. Né? Depois que acontece o desastre, eu vou ser chamado a explicar por que aconteceu o desastre. Nós não podemos mais atuar assim. Esse PL, ele acaba trazendo essa nova realidade. Como o Guilherme falou, essa regulamentação que quem aprovou o PL chama de burocracia, isso não é burocracia, é uma atuação de proteção coletiva da sociedade, né? É o Estado protegendo coletivamente toda a sociedade rural e a sociedade urbana também. Então, essa é uma questão importante da gente notar, né? Parece que o impacto é só para quem está vivendo no campo, o impacto é para todos. E acho até que esse distanciamento que o Guilherme cita existe e não é novo no Brasil, mas o que a gente está vivendo também é a naturalização do absurdo, né? Porque o que está sendo aprovado no Congresso hoje a gente pode começar a colocar nesse lugar. Muitos absurdos e a gente tem que ficar atento a isso. E no próximo bloco vamos conhecer um pouco os participantes do 5º Seminário de Saúde, Ambiente e Sustentabilidade. A gente já volta, não sai daí. Sala de Convidados está de volta conversando sobre saúde, ambiente e sustentabilidade. Comigo no estúdio para essa conversa, Valcler Rangel,
vice-presidente de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde da Fiocruz. E participando da conversa remotamente, Guilherme Franco Neto, coordenador de Saúde e Ambiente da Fiocruz, e Célia Regina Neves, representante do Grupo da Terra no Ministério da Saúde. E você que ainda não participou do programa hoje, manda suas perguntas e comentários aqui pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Representações de todas as regiões do país enriqueceram o 5º Seminário de Saúde, Ambiente e Sustentabilidade. Meu nome é Cléo Santana, eu sou de São Paulo. Eu sou o Pedro da Andréia, sou daqui do Ceará. Me chamo Missai Nobre e sou do estado de Rondônia. Estou representando hoje a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Aqui eu estou representando o MTC, Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Campo. O que me traz aqui hoje é poder representar o território das favelas e comunidades urbanas brasileiras. Quando a gente fala de movimento social, a gente precisa considerar esse território. Afinal de contas, a gente está falando de uma população que, se fosse um estado, seria o 3º maior estado do país, e são mais de 17 milhões de pessoas vivendo nessas condições de vulnerabilidade aqui em territórios brasileiros. A gente está aqui hoje para defender o direito à saúde para as populações do campo, da floresta e das águas. No estado de Alagoas, a gente vem sofrendo da capital ao interior com a mineração, né? A gente teve o maior crime ambiental urbano da Braskem, e agora na nossa região, no Agreste, a gente está sofrendo com a mineração Vale Verde, que já está trazendo problemas de saúde e problemas também com os moradores, né? Casas rachando. Há comprovadamente na ciência a relação saúde e doença provocada pela mineração de urânio, e nós temos uma parceria muito forte com a Fiocruz aqui do Ceará e a nível nacional para compreender e, na verdade, qualificar a relação do Estado brasileiro, do movimento e da própria Fiocruz na prevenção à doença, considerando projetos de mineração partindo do ponto de vista da resistência dos povos, negando a entrada de um projeto, mas também compreendendo de que nem sempre nós vamos ter força política para isso, e nesse sentido como é que nós temos que então, e o Estado brasileiro deve então considerar formas de mineração que respeitem a saúde dos povos. Bom, eu, enquanto militante do MST e da Coordenação Nacional da Campanha Permanente contra os Agrotóxicos, trago aqui para esse espaço a necessidade urgente da gente avançar com o nosso trabalho de luta e resistência e pesquisa em torno da realidade dos agrotóxicos na sociedade brasileira, e também que a gente consiga criar um plano estratégico para incidir de forma mais radical nas políticas públicas que vêm afetando diretamente a realidade do povo brasileiro. Uma problemática, né, que a gente colocou hoje aqui com a crise climática, né, são as grandes tragédias que vêm acontecendo, né, e como o movimento ele vem atuando, né, nas ações de solidariedade, mas não só nisso, mas também pensando o que seria, né, esse plano estruturante de reconstrução, o que seria um plano de adaptação para essas comunidades, para esses territórios, né? Não dá mais para a gente vivenciar essas políticas, né, e esse modelo econômico, né, que é do capitalismo. Então a gente precisa ter forças, né, destruir esse modelo econômico, porque se a gente não destrói ele vai destruir a gente e todos os nossos territórios, nossos modos de vida, né? Não dá mais para a gente aceitar tanto agrotóxico e tanto veneno nas nossas águas, nas nossas comidas, e mais grave ainda, não dá mais para a gente admitir veneno sendo usado para disseminar e para exterminar os povos originários dos nossos territórios. Tem uma fala muito interessante que diz assim, que um pé de soja tem mais valor do que uma vida humana, não é? Isso aí foi dito pelo índio Kaiowá, lá do Mato Grosso do Sul. E não dá mais para a gente ficar de braço cruzado vendo essa situação que está acontecendo. Não dá mais para a gente conviver com a exploração desenfreada dos nossos recursos minerais, animais, vegetais e humanos. Não dá para a gente pensar ações para o território sem incluir um território, né? Então venho aqui hoje para discutir com os meus colegas, né, de movimentos sociais sobre como a própria população pode contribuir para pensar em ações mais efetivas que efetivamente contribuam com o território. Às vezes eu vejo aqui tem muitos trabalhos lindíssimos sendo feitos, importantíssimos sendo feitos, mas que a gente acaba não conseguindo trabalhar em rede. E quando a gente vem para um evento como esse, se encontra, a minha expectativa é que a gente saia daqui podendo entender que no Acre tem isso acontecendo, lá em Roraima tem tal coisa, em São Paulo tem tal coisa, e efetivamente a gente conseguir se comunicar, sabe? Para que não fiquem ações isoladas que não têm o mesmo impacto quando é uma ação coletiva.
Olha, e você que está em casa e ainda não participou, manda para a gente aqui a sua participação pelo WhatsApp ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Eu tenho aqui a participação do Rodinei, que é nosso telespectador, está sempre aqui com a gente. Valcléria, eu vou encaminhar para você e deixo à vontade Guilherme e Célia se quiserem comentar. Ele sugere o debate da seguinte questão: diante dos possíveis impactos das medidas irresponsáveis de Trump no tocante à relação dos interesses da economia de seu país para com o meio ambiente, bem como com as economias de outros países, como no caso das taxações, não seria interessante aplicar a reciprocidade tarifária na exportação de créditos de carbono, instrumento bastante polêmico, por sinal, parecendo uma licença para devastar uma verdadeira venda de indulgências. Valcléria, comentários sobre isso. Essa discussão da reciprocidade é uma discussão que está sendo travada, não estamos falando só de crédito de carbono, nós estamos falando de uma série de outras reciprocidades, né? É uma discussão que está sendo travada ao nível da diplomacia e de como é que o Brasil enfrenta essa situação, como você mesmo já disse, que é de absurdos, né? Que nós estamos vivendo. Do nosso ponto de vista, eu acho que a gente precisa concentrar a nossa ação, na verdade, olhando para o futuro e olhando num certo médio e longo prazo. É preciso, por exemplo, se fazer uma transição agroecológica. É possível se produzir alimento sem tanto veneno, né? Ou seja, é cabível isso e é possível. É possível a gente olhar para a biodiversidade brasileira e aproveitar dela aquilo que ela tem de melhor. Mas, para fazer isso, nós precisamos preservá-la, né? Não tem como. É possível se explorar, de algum modo, as riquezas minerais brasileiras sem termos mais de 20 mil barragens oficiais no Brasil e que trazem impactos e que, pelo menos, centenas delas, cerca de mais de 200 delas, estão hoje em risco de acontecer um acidente como aconteceu em Mariana, como aconteceu em Brumadinho. Ou seja, é cabível colocarmos isso em curso. Agora, para isso, a gente precisa ter muita ciência. Eu acho que isso é que é importante. E o seminário mostra isso para a gente. Nos dá a saída a partir das evidências científicas. E essas saídas também são encontradas a partir do momento que a gente traga, como a gente está tentando fazer, e o seminário foi importante para isso, traga as preocupações, e quem está vivendo no território traz essas preocupações para a gente de modo muito detalhado, né? A gente não olha o Brasil só por drone, né? A gente olha o Brasil... Estatísticos, né? Exatamente. Vocês vão ali olhar a fundo, né? Exatamente. A gente olha o Brasil a partir da fala de quem está lá nas águas, quem são os pescadores, as pescadoras, as marisqueiras, quem faz os seringueiros que estão na floresta. As pessoas também estão retirando daquilo que a gente chama de natureza, né? Dessa biodiversidade, algum sustento, né? É possível fazer isso em maior escala? É possível. No entanto, é possível também fazer com menos destruição. Ou fazer, muitas vezes, sem destruição, sem veneno, por exemplo. E tem uma viradinha de chave aí, né? Que eu acho que os países que são considerados de primeiro mundo, né? Eu acho que hoje em dia a gente nem usa muito mais esse conceito, mas assim, é importante ressaltar que esses países priorizam primeiro o seu consumo interno, né? E no Brasil, no caso, que a gente tem uma inversão, que hoje não se produz exatamente alimentos, se produz commodity, né? E aí fica em segundo plano. E aí, trazendo, Célia, essa questão que o Valcléria trouxe, falou sobre a transição para a agroecologia, eu te pergunto, no seu perceber, pela interação que você tem com os movimentos sociais, é possível por exemplo, movimentos como o MST e outras grandes mobilizações se organizando, ocupem esse espaço de produção não só do alimento interno, mas também para a exportação sem o consumo de venenos? Muito importante essa abordagem, né, que a gente faz agora aqui. No período da pandemia, isso ficou muito explícito, que esse é o caminho. Quem foi que prestou mais socorro, mais solidariedade? Essa é uma pauta, assim, que nós podemos dizer que é a pauta da solidariedade, e isso é importante. Opa, acho que a internet é a da Célia ou é a nossa? A gente está com o Guilherme, não sei se a gente está com o Guilherme. A gente volta para eles já. Olha, acho que a gente teve um probleminha técnico aqui. Valcléria, vamos
A gente tem bastante assunto ainda aqui para trazer, e aí, mas permanecendo nesse lugar dessa prioridade que é histórica no Brasil, né? De produção de commodities. Isso não é recente, isso tem mais de 300 anos, vamos dizer assim, desde a fundação do Brasil como um país. Acho que vamos para esse caminho, né? E qual é a perspectiva que a gente pode ter de alteração disso, principalmente frente a um Congresso extremamente conservador, né? Ou seja, em que as políticas de fomento, principalmente, à produção dos pequenos agricultores, que seria essa transição, talvez, agroecológica, ela é embarreirada por uma série de falta de incentivos, né? Eu costumo dizer que, na verdade, o Brasil foi invadido, né? Houve uma invasão desse território que depois veio a ser chamado de Brasil. E a primeira coisa que se fez aqui no Brasil, uma das primeiras coisas, foi exportar coisas daqui, os commodities, né? O pau-brasil, que é o mais falado, é o primeiro commodity que a gente tem, os minérios que foram exportados daqui também, os diamantes, o ouro, quer dizer, depois o café. Então, a gente tem uma história, não é fácil reverter essa história. Sim, mas vamos encontrar resistências, sabemos disso. Cada vez mais a história, a ciência nos mostra que dá para fazer de um modo diferente. Eu acho que não dá para repetir os mesmos erros, mas acho que nós voltamos aí com isso. Vamos voltar com a Célia, então. Célia, desculpa, a gente teve, acho que uma interrupção na conexão com vocês. Tá. E assim, só para eu já ir finalizando esse momento dessa questão aí, então, para a gente trazer essa questão da produção do alimento, que promove a saúde plenamente, porque para nós saúde não é ausência de doença, mas é toda a qualidade de vida que nós temos, olhando toda a contextualização transversalmente, desde o racismo ambiental, a questão enfim, de tudo isso. Então, para nós, a importância da agroecologia, porque nós produzimos alimento a partir dos bens da natureza, da água e da floresta, do campo, porque o campo se faz um corte raso para plantar algumas culturas que ainda nós fazemos, o nosso comércio, muito naquele modelo do escambo. Acho que a gente teve de novo a perda da conexão. A gente fica bem entregue, né? Programa ao vivo, gente, acontece mesmo. Assim mesmo, né? Agora, queria aproveitar então, Valcler, para trazer a parceria que a Fiocruz está fazendo com o Ministério das Cidades, né? Num projeto de resiliência de cidades. Foi um edital, né? Com 12 municípios selecionados para aplicar uma troca de experiências e poder fomentar modelos que possam ser seguidos aí Brasil afora. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa proposta e qual a importância realmente de se preparar as cidades para serem resilientes num cenário, num panorama em que a gente já sabe que próximas ameaças, né, às cidades acontecerão por conta dessa crise climática. Enquanto a gente não opera essa transição, a gente tem que proteger as pessoas, né? Então, o risco de enchentes, desabamentos, ou seja, os riscos geohidrológicos são exatamente os riscos que estão nesse projeto que você acabou de citar. Quer dizer, como é que a gente protege a população, como é que a gente cria maneiras, metodologias para prevenir e para repensar, replanejar o território, e nesse caso os territórios urbanos, né, para proteger a vida das pessoas nessa história. Então, isso significa que a gente precisa reunir outras disciplinas, né? Os geólogos, né, os engenheiros, os arquitetos, né? E, de novo, com a população construindo modos de operar essa proteção. Já existem experiências brasileiras em muitos municípios. Eu, por exemplo, conheço uma experiência muito bem sucedida em Belo Horizonte, que olha para esse centro urbano de Belo Horizonte e olha para os morros de Belo Horizonte e conseguiu fazer vários mecanismos, implementar mecanismos de proteção a esse tipo de risco geohidrológico, né? Então, agora, o que a gente está querendo? A gente está querendo pegar alguns municípios como, eu não gosto muito dessa palavra, mas como pilotos, né? Ou seja, um início de um processo para que eles possam ser replicados depois em outros municípios do país. E assim vamos, né? Criando realmente resiliência, porque outros países lidam com outros tipos de problemas ambientais, né? Terremotos, maremotos, e precisam se adaptar. O Brasil, no caso, está diante dessa conjuntura. Célia, eu não sei se você tinha concluído a sua fala quando caiu aí a sua conexão. E foi muito bom, porque eu ouvi o Valcler agora, porque ele foi exatamente na direção do que eu ia.
que é, sem dúvida nenhuma, essa metodologia que a gente precisa, que eu estou querendo dizer que a Fiocruz vai realmente apresentar esse novo projeto junto conosco, que é de mitigação, para ressignificar todos esses danos que nós já estamos vivendo. Nós não estamos na mudança, nós estamos nos impactos da mudança climática. Está aí as enchentes do Rio Grande do Sul, já foi falado a situação do crime ambiental de Brumadinho e etc. E a gente percebe isso, a pulverização aérea que as nossas parentas quebradeira de coco babaçu é pauta do dia a dia delas. Então, a gente sempre diz que a gente é apenas uma mulher latino-americana sem dinheiro no banco, mas temos muitos parentes importantes que estão aí abraçando essa causa, quebradeira de coco babaçu, povos ciganos, povos de terreiro, agricultores familiares e povos pomeranos, aí extrativista costeiro marinho, pescador artesanal. É só olhar no artigo 4º do decreto 8750, que cria o Conselho Nacional de Povos e Comunidades, que estão lá os 28 segmentos e que fazem parte do Grupo da Terra através da rede de povos e comunidades tradicionais. Então, a gente precisa cada vez mais fortalecer essa conexão com a Fiocruz para a gente construir esse projeto. É um projeto que nós já precisamos dessa metodologia de mitigação para a gente poder avançar mesmo para uma sociedade mais com equidade da saúde e tal. E isso é muito importante para nós, né? É isso que a gente queria assim, trazer para fortalecer. Muito bom. Eu ia complementar na letra da música que você citou, que também são vindos do interior, né? Então, assim, ele fala isso na letra também. Do interior. O êxodo hoje não é mais rural. A gente percebe, está nítido. O êxodo hoje ele é urbano. Sim. Ele está voltando, ocupando principalmente a costa, o litoral brasileiro. E vejam bem, o Brasil hoje, é importante isso que eu vou dizer agora aqui, para a gente fazer uma reflexão. O Brasil hoje é liderança no G20 com a pauta da chamada bioeconomia. Para nós, sociobioeconomia, porque quem produz a bio, que eles estão chamando de bioeconomia, somos nós. Nós é que manejamos açaí, piquiá, e peixe, camarão, enfim, frutos do mar. São pescadores, são marisqueiras, são extrativistas, são povos e comunidades tradicionais. Flores sempre viva. Quem está em Brasília vê esse mercado muito grande aí. E, no entanto, como é que o Brasil vai despontar isso sem nos ajudar, sem nos ouvir, sem nos consultar, sem garantir a regularização fundiária dos territórios, dos maretórios? Então, é importante trazer, e na Fiocruz a gente faz essa discussão. A gente consegue fazer essa reflexão. E a gente vê onde é que está. Então, saúde está no território, está no maretório. Para você falar de sustentabilidade, de saúde ambiental, tem que ter o território, tem que ter o maretório, senão não se faz. Então, é importante que a gente traga essa coisa, porque quem está ocupando hoje as áreas dos povos e das comunidades tradicionais, onde se manejam os produtos da sociobioeconomia, são as grandes empreendedoras aí das imobiliárias que estão voltando com um simples discurso dizendo que estão fortalecendo o turismo agroecológico e com a bioeconomia com a ideia já, né? Baseada na ancestralidade. Quem é que é ancestral aqui? Bem, se a ciência disse que a Luzia, o crânio pegou fogo lá no Museu do Rio de Janeiro, tem 12 mil anos, eu pergunto qual é o tempo da minha ancestralidade nessa mobilidade pesqueira aí do Iapoque ao Chuí. Recado importante, Célia. Agora, Guilherme, a gente está caminhando para o final do programa e aí eu acho importante trazer um pouco você no lugar da coordenação de saúde e ambiente da Fiocruz, tem promovido parcerias importantes também com os povos, né, dos campos, mares, né, e das florestas, e aí, das águas, né, e das florestas. E aí eu queria que você trouxesse para a gente ir concluindo o programa, qual é a sua perspectiva futura diante de tanto desse massacre da legislação ambiental, né, e desses desafios que estão postos, seja na questão ambiental, mas também na questão econômica, né, que nos pressiona numa direção ruim também, né?
Sem dúvida. Eu diria que o marco ambiental, né, ele exige um ambiente de tranquilidade democrática. E isso é um desafio muito grande, não só no Brasil hoje em dia, como também ao nível global, uma vez que todos os alinhamentos voltados ao multilateralismo, né, ou seja, a concertação frente aos grandes desafios da humanidade, do planeta, acabam perdendo terreno para movimentos que são muito voltados para o interesse que dialoga profundamente com a concentração da riqueza e a exclusão social. E tudo isso tem muito a ver com a questão ambiental. Eu diria que o seminário ele abriu uma avenida, uma janela de oportunidades muito grande para a Fiocruz qualificar ainda mais a sua colaboração nessa dimensão tão importante que é a relação entre saúde e ambiente. Então, nós temos atualmente na Fiocruz cerca de 50 dispositivos, mecanismos técnicos, científicos, voltados para essa questão que lida com a mudança do clima, que lida com a biodiversidade, que lida com a poluição como um todo. São vários temas, agendas muito complexas, mas esse é o desafio que a gente tem, né? Eu coloquei no começo do programa que o seminário não termina no seu relatório, né? Ele abre um caminho para a Fiocruz poder estar trilhando, que eu acredito dessa gestão até 2028, mas entendo que, inclusive, é para além disso, né? Até mesmo porque a gente está envolvido no plano clima, que é o plano da política de mudança climática no Brasil, e tem o seu primeiro movimento até 2035. Então, são desafios muito estratégicos, estruturantes, em que a gente está se desafiando a fazer isso. Então, esse é o caminho que a Fiocruz está adotando, né? Eu acho que a fala do Mário Moreira foi muito oportuna na mesa onde estavam os movimentos sociais, quando ele fala que o projeto é colaborativo, o projeto é cooperativo, e isso é um aprendizado, né? Como disse a Célia, são metodologias novas que nós precisamos incorporar e implementar, né? Mais do que estar de acordo, é fazer isso, que é um desafio muito grande. Então, eu acredito que esse é o horizonte, vamos dizer assim, que está posto. Nós temos, no contexto da Fiocruz, para além da coordenação de saúde e ambiente, um programa que tem interface com toda a institucionalidade da Fiocruz, todas as unidades, todas as representações técnico-científicas. E o seminário abriu aí esse caminho para que a gente possa fazer um diálogo ainda mais aprofundado, né? Capilarizado dessa temática no âmbito da Fiocruz. Então, é um desafio grande e eu tenho para mim que o seminário cumpriu muito o seu papel. Valcler, considerações finais? Eu acho que a gente aqui abordou vários temas e alguns ficaram de lado, não por falta de tempo, porque sempre é né? muito... A gente precisaria de 2 horas aqui, a gente debateria esse tema, São temas muito complexos. Eu queria destacar uma questão importante do meu ponto de vista. Nós precisamos, no Brasil, tomar uma decisão de defender os defensores do ambiente. Esses defensores hoje estão ameaçados, né? Eles estão ameaçados, muitos morrem, né? No ano de 2023 foram quase 40 mortes, a maior parte indígenas, que são pessoas que estão nos defendendo nos territórios. E o Brasil, na verdade, precisa dar uma atenção para isso. Isso está dentro de uma política ambiental. Isso se relaciona, na verdade, com a busca de novos caminhos. Quando você mata liderança, assassina lideranças, a gente, além da perda da vida, a gente está perdendo história, né? E está perdendo conhecimento. Com esse conhecimento... representatividade, né? Esse conhecimento tradicional que nos é tão caro e que não tem mais em nenhum lugar do mundo. Não é qualquer lugar do mundo, repito, que a gente tem indígenas, tem pessoas dos maretórios, tem extrativistas que têm esse conhecimento tradicional. A gente precisa tomar conta disso.
Ótimo para a gente fechar esse programa, acho que é uma mensagem importante, né, Valcler? Quero agradecer muito Célia, Guilherme e Valcler pela participação nesse debate de hoje. Foi um prazer estar com vocês aqui e vamos seguir, né, dessas parcerias tão relevantes que a Fiocruz faz, que muito nos orgulham aqui no Canal Saúde, para poder realmente construir um outro futuro diferente do que está posto até aqui, né? Muito obrigada por cada um de vocês estarem aqui com a gente hoje. E obrigada a você também que acompanhou o programa hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. Se você quiser compartilhar essa conversa, é só acessar o aplicativo ou a plataforma do Canal Saúde na internet. Lá você vai encontrar um acervo com a nossa programação completa. E não esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você, então não vai perder o próximo programa. A gente se vê.